Eu queria agradecer primeiro o pessoal da diretoria que me permitiu, né, para poder dar essa aula aqui. Como vocês falam, como o Iá já tinha falado, o tema é graça irresistível. A gente já falou dos 5 pontos do calvinismo, e lembrando que os 5 pontos do calvinismo a gente fala sobre salvação. Como a salvação acontece, é uma doutrina que a gente tem um nome feio para isso, que é soteriologia, que é como a salvação acontece. Se a salvação ela acontece por algo que você faz ou por que Deus faz, isso, se é uma união das coisas, então a gente estuda a doutrina da salvação. E a graça irresistível é o 4º ponto do que a gente chama de TULIP, que é um acróstico, que na verdade são termos que a gente utiliza para descrever como é que a salvação acontece. Então, vamos começar aqui. Vai ter um negócio ali no meio, vou tentar tirar dali. Aí, beleza. Né? Vamos lá. A primeira pergunta que eu posso falar para vocês, antes de entrar em tudo, é se Deus chama vocês para a salvação, se Deus chama uma pessoa para a salvação, é possível resistir? Você fala assim, eu não quero. Deus, ele chega em você e fala assim, olha, eu quero te salvar, eu quero te tornar meu filho, eu entreguei meu filho Jesus Cristo para você, agora eu quero te adotar como meu filho para você ser santo como eu sou. É possível você falar, eu não quero, e beleza, Deus, não quero. É possível? Alguém pode conversar comigo aqui, ter uma aula interativa? Não? Eu ia falar que essa é a principal discussão que a gente teve nas últimas semanas, sobre, beleza, até onde vai o que Deus faz e até onde vai o que o ser humano faz, e aí a gente fica nesse jogo. Tem que falar que Deus faz um movimento, aí o ser humano tem que fazer mais um. Deus dá um passo, daí você tem que completar, né? Então é sempre assim, Deus mas então é unânime aqui? Todo mundo acha que se Deus te chamou, você tem que aceitar. Todo mundo? Caramba. Na verdade, normalmente você tem que aceitar, mas não é diferente. Tá bom, vamos fazer isso na aula hoje. Bom, vamos começar com o início de tudo nisso. Claro que essa discussão, ela tem origem muito antes disso. Todavia, como a gente está estudando os 5 pontos do calvinismo, é importante que a gente estude como isso surgiu, como isso foi desenvolvido. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo, como a gente conhece hoje, que é total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, isso foi um ponto que foi feito no século passado, na América do Norte. O que aconteceu foi um sínodo de Dort. A gente tem o sínodo da nossa igreja, né? E na Holanda aconteceu o sínodo de Dort, que foi um concílio que a igreja se reuniu para decidir a respeito da salvação. A igreja ela tinha uma crença muito, muito bem construída sobre a salvação. Eles criam exatamente o que a gente crê hoje, era chamado como doutrina reformada. Muitos reformadores sérios comporam a doutrina da igreja, como Lutero, como Calvino, Melanchthon, Teodoro de Beza. Muitos desses, eles instituíram uma doutrina para a igreja de acordo com a Bíblia. Todavia, existia um cara que chamava Jacob dos Arminius. Ele era holandês, ele nasceu em 1560, ele morreu muito novo, em 1609. E ele era um cara muito inteligente, muito bem articulado, um ótimo teólogo. Todavia, ele era tão bom que a igreja da Holanda chamou ele para refutar um teólogo que estava sendo chamado de herege, que chamava Dirk Cohnert. E esse Dirk Cohnert, ele tinha uma doutrina um pouquinho diferente da igreja daquela época. Porque a igreja daquela época acreditava que a salvação do início ao fim pertence a Deus. É Deus que faz tudo. É Deus que salva, é Deus que chama, é Deus que predestina. Essa era a doutrina da igreja. E não tinha esse negócio de calvinismo ou arminianismo naquela época. Era chamado de doutrina reformada. Tanto que naquela época, se você falasse que uma pessoa era calvinista, você não estava identificando ela. Era uma coisa chocosa, assim, era uma coisa chata. Você fala assim, você é seguidor de Calvino, né? Aquele cara que é homem, você é seguidor de homens, você não segue a Jesus. Então, esse Jacob Armínio, ele era calvinista, vamos dizer assim, ele era da doutrina reformada, e ele foi chamado para poder refutar esse Dirk Cohnert.
E quando ele é chamado para refutar esse cara, ele vê as doutrinas desse cara, ele começa a se dobrar para a doutrina desse cara aí, e começa a defender partes do que a gente chama de sinergismo, que é Deus, ele age e o ser humano também vai agir. Então eu dou um passo e Deus completa, ou Deus completa e eu tenho que dar um passo para poder estar salvo. Isso é sinergia, então é união de energias. O que a igreja daquela época queria era no monergismo, a salvação do início ao fim é de Deus. Então toda energia que tem que ser gasta, é Deus que é responsável por isso. Você não tem participação nenhuma na sua salvação, nenhuma. Bom, e daí quando ele foi chamado para poder refutar esse cara, ele começou a se dobrar para as doutrinas desse teólogo. E ele começou a ensinar um pouco para os seus alunos, bem escondido assim na casa dele. Como ele era professor de Leiden, né, ele explicava o que estava no livro, não explicava o que ele cria diretamente nas aulas. O que acontece foi que ele foi chamado para poder se retratar na igreja daquela época, porque a igreja, diferente de hoje, ela era estatal. Então o Estado tinha igreja que era do Estado, então não tinha... Poderia ter outras religiões, mas eram consideradas heréticas, né? Existia um pouco tempo atrás, em alguns países, né, uma igreja estatal. Mas nesse meio dessas, que ele foi chamado para se retratar, ele acabou morrendo. Então a gente não pode dizer se Armínio ele era herege ou não, se a igreja declarou ele herege ou não, porque ele acabou morrendo muito cedo, ele morreu muito cedo, assim como Calvino, morreu perto dos 49, 48 anos, então a gente não sabe muito bem. Tanto que Armínio ele não tem muita coisa escrita a respeito desse assunto. Então ele não tem falando sobre eleição condicional, livre escolha, livre arbítrio, livre escolha do homem. Não, ele não tem muito escrito a respeito disso. Ele tem algumas declarações de sentimentos. Mas tudo começou com isso. E no sínodo de Dort, deixa eu voltar aqui. No sínodo de Dort, depois da morte dele, os alunos dele se uniram para poder remonstrar a doutrina da igreja. Então eles falaram assim, a gente quer uma nova visão sobre a salvação. Então a gente vai revisar essa salvação de vocês, porque a gente acha que está errado. E esses pontos, eu coloquei aqui como facts, não são exatamente esses pontos, mas foi feito um documento que foi chamado de remonstrância. Os arminianos, seguidores de Jacó dos Armínios, eles fizeram alguns pontos sobre a salvação. Tinha outros, mas o que a gente vê hoje é que o ser humano, ele, como a gente já viu nas aulas passadas da total depravação, o ser humano é totalmente caído no pecado, ele não tem como chegar a Deus por ele mesmo. Todavia, Deus dá uma graça preveniente. O que seria essa graça preveniente? É a graça que permite a crer. Só que daí você tem que crer, a fé tem que vir de você, para que você possa respondê-lo e que ele possa te salvar. Então, eles criam basicamente nisso. E, como a gente vai discutir hoje, a graça irresistível, eles criam que a graça de Deus pode ser resistida a qualquer momento. Então, se Deus te chama, você pode falar não, porque você é livre. Lembrando que os arminianos, eles tinham um grande conflito com relação da liberdade. Então, se Deus ele é autor da salvação do início ao fim, onde fica a minha liberdade nisso? Como é que eu me torno livre se toda a salvação pertence a Deus? Eu não tenho uma vontade própria nisso, eu não tenho essa liberdade para fazer essas coisas? É isso que a gente vai discutir hoje. A gente viu total depravação, o homem é totalmente inapto para poder chegar a Deus, ele não tem nenhuma habilidade para poder chegar a Deus, ele é totalmente caído em seus pecados, em seus delitos. Deus ele predestinou antes da fundação do mundo um povo que era seu, a igreja, não quem não creria nele. A gente já discutiu que a eleição condicional que o arminianismo propunha era um pouco assim, Deus via quem ia crer no futuro e assim ele predestinava. E a gente viu que a expiação de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, ela é pela sua igreja, pelo seu povo. Então, não existe como Cristo morrer por alguém que não crê nele, porque isso tornaria o seu sacrifício totalmente inútil, né? Você imagina, né? Cristo fala assim, eu morri por você, e o sangue dele, como a gente sabe na Bíblia, é poderoso para salvar em potencial todo mundo. Todavia, existe inferno, existem pessoas que não creem em Deus e vão para o inferno, mas
Como que Cristo morreu por elas, sendo que elas vão para o inferno? E o sangue de Cristo livra de todo o pecado. Então a gente já viu isso aí, e agora a gente vai ver a graça irresistível. E é como eu já perguntei aqui, é quase total aqui, que vocês não acreditam que a graça possa ser resistida por alguém, pelo menos em algum momento. Bom, vamos pegar um exemplo, uma definição de graça irresistível? Então vamos lá. Significa que a resistência de todos os seres humanos exercem contra Deus diariamente é maravilhosamente vencida no momento propício pela graça salvadora de Deus, que favorece rebeldes, indignos e quem escolhe gratuitamente salvar. O que seria isso? A resistência do homem pode ser vencida pela graça de Deus. O chamado de Deus, ele é poderoso, a voz de Deus, ela é poderosa para poder convencer o pecador para que ele possa segui-lo. Mais do que isso, mudar a vida do pecador, e independente de quem seja, por mais perverso que ele seja, ele pode ser mudado. Todavia, a gente tem alguns problemas com isso. Eu vou começar ao contrário. Na aula do Isaac anterior, ele passou primeiro os pontos a favor, depois ele refutou alguns textos que parecem, algumas ideias de textos que parecem estar errados. A grande questão mas os homens não resistem ao chamado de Deus? Não mesmo. Vamos ver alguns versículos que parecem mostrar essa graça irresistível. Atos 7,51, texto clássico de Estevão. Ele fala assim: homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence a crer, não é? Como fizeram também vossos pais. Então não só eles daquela época, mas também os pais deles, os seus antecessores fizeram isso. Então eles fazem também isso. Agora, outra, não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo? Não apagueis o Espírito. Quanto a Israel, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. E tem a máxima do arminianismo, o ataque do arminianismo, a graça irresistível é esse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Vós não os quisestes. Vocês não quiseram, vocês resistiram à minha pregação, ao meu chamado. E aí? Acabou, morreu o calvinismo, acabou a doutrina reformada, vamos virar arminiano. E aí, o que vocês acham? A grande questão, gente, não sei se vocês já viram, a gente chama de argumento de espantalho. É quando alguém, ela não rebate o seu argumento. Essa pessoa apenas, ela maqueia, ela coloca uma roupagem feia no seu argumento para que ela possa assustar quem não conhece, né? Então eles vão dizer assim: olha, então Deus força o ser humano a crer. Deus puxa o pecador pelas orelhas. E Deus vai dar um braço de ferro pro homem, como Deus é mais forte, né? Deus vai compulsionar o ser humano, e o ser humano vai perder, com certeza, né? Então, Deus força o ser humano a crer. Esse é o argumento que alguns proponentes do arminianismo e outros que são contra essa doutrina, a graça irresistível, vão dizer. Então Deus força o ser humano a crer, então é isso. Mas a grande questão, gente, é que a graça irresistível pode ser um pouco complicado para a gente entender esse termo mesmo, esse termo, graça irresistível. Então, não tem o que você possa fazer e vai ser contra a sua vontade. Todavia, eu quero propor um outro nome, porque a gente pode chamar de nomes diversos, chamado eficaz. Chamado eficaz. O chamado de Deus, ele é eficaz sobre nós. O que quer dizer isso? Então, Deus, ele não vai forçar ninguém por causa que nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós sabemos disso, que nós temos vontade própria. Ninguém nos forçou a crer. Nós cremos em Cristo porque nós queremos. Ninguém aqui creu forçado. Ninguém aqui, eu acredito que não, né? Espero que não. Mas ninguém creu forçadamente em Deus, em Cristo. E esse chamado, ele é eficaz. No sentido que se Deus chama, Ele vai ter os meios para poder que você responda a Ele com amor. Então, esse é um termo. A palavra chamado na Bíblia, ela tem uma característica chave, um ponto chave, porque ela vai abrir portas, porque o ser humano ele tem vários chamados de Deus.
Deus chama o ser humano ao arrependimento, Deus chama o ser humano ao evangelho, ao discipulado, à santificação. Então, a palavra chamado é muito importante nisso. Então, eu gostei desse termo do R.C. Sproul, que ele chama de chamado eficaz ou graça eficaz. A grande questão é, se Deus ele não chama a gente de forma compulsória, qual que era o nosso estado antes de crer? Eu coloquei essa imagem do Bird Box aí, né? Eu nem assisti esse filme, eu só conheço o meme. Então assim, você sabe, ela tá com uma venda nos olhos, né? Mas a gente pode exemplificar isso como cegueira. O ser humano era cego de entendimento, surdo de entendimento, ele era morto em seus delitos e pecados, como a gente vai ver em Efésios 2, ó. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de muitos pecados. A gente era escravo da carne, do mundo e de Satanás. Ele fala aí também, ó, todos vimos desse modo, desejos ardentes, inclinações da natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. É aí que tá, a gente tem vontade, isso não é deturpado por Deus. A nossa vontade existe. Todavia, será que nossa vontade é boa? Se temos Deus como nosso padrão de vida, se temos Deus como nosso, hoje, né, como o padrão de todas as coisas, a perfeição está em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Será que a nossa vontade está correta quando nós vivemos dessa forma aqui que o apóstolo Paulo coloca? Perdão, vamos voltar uma aqui, só mais uma coisa. Nós éramos cegos de entendimento e cegos pelo pecado. Todavia, o que nos torna diferentes disso? O que Deus faz para que Ele possa não mudar a vontade, mas convencer o pecador, transformar ele de uma forma que ele possa responder de maneira positiva ao seu chamado? É uma coisa que a gente chama de regeneração. Regeneração é uma forma mais bonita de dizer que é dar vida, ressuscitar. Como nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, eu acho que todo mundo aqui já foi no enterro, né? Como é que é um enterro? É um negócio triste, lógico, né? Todavia, você vê o corpo ali, tá totalmente parado, frio, ele não mexe os olhos, ele não respira, é óbvio, né? Mas você vê às vezes uma pessoa que você conheceu, você riu com ela, você comeu com ela, você chorou com ela, ela estava viva, mas agora ela está morta, ela não mexe o músculo, e daqui a pouco ela vai começar a feder, né? Por causa do corpo dela, da disposição do corpo dela. Mas é assim que a Bíblia nos trata antes de conhecer a Cristo, antes de sermos salvos, né? Esse é o nosso estado atual, anterior de crer. E o que Deus tem que fazer conosco? A Bíblia diz em Efésios a resposta para aquele texto que a gente tinha: mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo aí na carta aos Efésios, ele está justamente descrevendo essa ponte da morte para a vida. É claro que todo mundo está vivo aqui, ninguém morreu, mas o apóstolo Paulo descreve que nós estávamos mortos espiritualmente. Os nossos ouvidos estavam tampados quanto à mensagem de Deus, os nossos olhos estavam cegos, pior ainda, nós estávamos deitados num caixão de ignorância, um caixão de amor ao mundo, um caixão de pecaminosidade, de amor ao pecado, de satisfação pelo pecado. Mas Deus, Ele nos quer, Ele nos escolhe, Ele vê a nossa total depravação, Ele nos elege, nos escolhe para sermos filhos dEle, Ele envia seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, e também Ele chama a gente eficazmente. Então, a regeneração é dar vida. Deus apenas não deu uma cirurgia, Ele não deu uma sutura só, sabe? Não, Ele deu vida a nós. Ele nos deu vida completamente. Outro texto que a gente pode falar sobre regeneração é Ezequiel 36, 26.
eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Na regeneração a gente vê a mudança desse órgão, que não é o órgão, esse órgão muscular, o pessoal que faz medicina pode explicar muito melhor, que bombeia sangue para o corpo, que a gente chama de coração. Não é exatamente esse órgão físico, mas é um conceito judaico que a gente chama, que é o cerne, é o mais profundo do ser humano. É lá dentro dele, é aquilo que faz ele discernir do certo e errado, é o cerne, é o centro de tudo, que é o coração. Deus troca o coração de pedra, porque o coração de pedra não bate, não bombeia sangue, torna a gente com um coração de carne, um coração que pulsa por Ele e que está disposto a amá-lo. Bom, visto isso, eu quero poder demonstrar aqui alguns pontos, vamos dizer assim, não pontos do calvinismo, mas algumas ideias que a gente pode entender a respeito do chamado que Deus faz a nós, desse chamado eficaz, desse chamado irresistível de Deus. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês estejam com suas Bíblias ou seus celulares, né? Postos. E o primeiro ponto que eu quero poder falar para vocês, da graça irresistível e eficaz, é o primeiro. No Antigo Testamento nos é prometido que a graça de Deus triunfaria sobre a nossa resistência. Então precisava que alguém abrisse no primeiro. Então a Isa pode abrir no primeiro. Boca abre no segundo, Deuteronômio 29, 2, 4. Quem mais quer ler? Quem mais? Léo vai ler em Deuteronômio 36. O pastor pode ler em Jeremias 32, 40. E Ezequiel 11, 19, alguém? Mateus. Quem abriu em Deuteronômio 5, 29? Isabela. Quem dera que eles tivessem tal coração, que temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aí a gente vê aí Deus se lamentando. Quem me dera que meus filhos me seguissem, né? Se eles tivessem o coração disposto a me seguir. Mas o coração deles é de pedra, né? E a resposta disso, a gente vê em Deuteronômio 29, 29, 2, 4. Vocês podem, quem foi incumbido disso. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. No texto anterior, Deus, ele se lamentou. É um lamento de Deus, a gente vê um lamento aí, porque quem dera que eles tivessem sempre coração disposto a temer para obedecer os meus mandamentos. Todavia, no próprio texto, Moisés está falando assim, a palavra de Deus diz que é Deus quem coloca essa disposição no coração. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Mas agora a resposta está em Deuteronômio 36. Quem pegou aí Deuteronômio 36? O Senhor teu Deus te considerará o teu coração e o coração de sua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Perdão. Desculpe. O Senhor teu Deus circuncidará o seu coração. Ele vai dar um novo coração para você, para que você possa amá-lo. Ou seja, vocês não podem amar a Deus a menos que Deus o dê o amor dele. Eu sei que a nossa visão humana de amor, contemporânea de amor, é um amor muito fraco, né? Porque às vezes você ama uma pessoa que às vezes ela não te ama, né? Você gosta de uma pessoa que essa pessoa não demonstra, e quanto mais você ama ela, essa pessoa te odeia mais ainda, né? Isso acontece muito. Todavia, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus sempre triunfa. O amor de Deus sempre é vencedor sobre todas as coisas, sobre a nossa existência, sobre a nossa perversidade, sobre os nossos atos, sobre o nosso coração que é de pedra. Agora, onde está a nossa liberdade nesse sentido? Onde está a nossa vontade nisso? Será que o ser humano precisa de tanta liberdade para isso?
Se ele está morto em seus delitos e pecados, se Deus tem que circuncidar o coração, o Senhor dará um coração para vocês fiel e para os seus descendentes. Então, não é só para agora, em Deuteronômio, não é só para o povo de Israel daquela época, mas é para os seus descendentes, para aqueles que vão nascer, não só para aqueles que são de Israel, mas aqueles que são descendentes da graça de Deus, que é para todo mundo também, para não judeus, para gentios e gregos também. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, tanto do judeu quanto do grego. Quem abriu em Jeremias 32:40? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aí a gente tem quase a tulipa inteira, né? Ele faz uma aliança conosco, e essa aliança, ela é inquebrável, porque se Deus que faz a aliança, se é Deus quem faz, ele não quebra. A gente quebra um monte de aliança, né? Tem gente que divorcia, né? Tem gente que amizades se quebram, mas a aliança de Deus nunca se acaba. Nunca se acaba. Essa aliança é permanente, ela é para sempre. Então ela não é só para o tempo daquele presente momento, não, ela é para todo sempre. A aliança de Deus conosco é para todo sempre. Deus não vai te chamar eficazmente, como a gente já viu, incondicionalmente, irresistivelmente, e depois, por causa de algum pecado seu, por causa de algum ato seu, por causa de alguma coisa que você tenha feito, Ele vai chutar sua bunda assim, e vai falar: você não é mais meu filho, sai da minha casa agora, porque você pecou contra mim. Sabe por quê? Por causa que nós já pecamos contra Ele. Nós já desonramos o nome dele, e continuamos desonrando porque nós somos pecadores. Todavia, ele vai dizer que jamais a gente vai se desviar dele, jamais. E farei com que eles me temam de coração. Esse temor de coração, como a gente já viu, né? É o cerne, é o centro. Então é de todo entendimento, é de todo o seu corpo. Não é só entendimento, não é só psique, não. É seus atos. Você vai temer o Senhor com os seus atos, com o seu entendimento, com o seu coração. Agora, só terminando aqui, desse primeiro ponto, o texto de Ezequiel 11:19. Mateus. Eu lhes darei um só coração, e porei o espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem pelos seus atos, diz o Senhor Deus. É isso aí. Eu acho que eu coloquei uma a mais. Ele fala que ele vai dar um coração não dividido, não partido. Como a gente vê às vezes alguns tipos de amores, como a gente já viu, né, que o amor do ser humano é muito fraco. Às vezes a gente às vezes não sabe o que é amor, e a gente às vezes ama um, depois ama outro. Fica nessa disputa, né? Eu amo mais esse, amo daquele. Mas o coração de quem teme a Deus não é dividido. Não é partido. Eu amo um pouco Deus, mas eu amo um pouquinho minha esposa, então eu divido um pouquinho o amor de Deus com a minha esposa. Mas Deus, Ele dá um coração nosso que não é dividido. Nós vamos temer a Deus inteiramente. Ele põe um novo espírito. Esse que é uma das partes da regeneração que a gente tem que entender. Ele dá um novo espírito. Ele dá o seu espírito para nós. Ele dá-nos vida, por isso que Ele nos dá um novo espírito. E dentro dele, retirarei o coração de pedra. Ele colocaria um coração de carne, como a gente já disse. Então esse papel da regeneração, esse papel no coração do ser humano, é um processo de dentro para fora que acontece conosco. Segundo ponto, a regeneração, ou essa ressurreição, vamos dizer assim, ela precede a fé. Então, preciso da ajuda de vocês também. 1 João 5:1. Quem se dispõe a ler 1 João 5:1? Gabriel. João 3:34. Alguém? Eu vou
Pode ler, Ju. Em João 1, do 11 ao 13. Alguém? Mirela. Ok. Só um momento antes de podermos ler o primeiro texto. É que a regeneração, ou seja, esse ato que Deus nos faz de nos dar vida, né, de passarmos da morte para a vida em Cristo, ele antecede a fé. Esse momento de crer. Porque é lógico, né? Porque você só consegue crer se você tiver ressuscitado. Vamos dizer assim, entre os mortos espiritualmente. Deus tem que fazer uma cirurgia em você, Deus tem que te ressuscitar para que você possa crer nele. Você tem que ter vida para poder responder o chamado dele. Então, 1 João 5,1. Vamos lá. Lê alto que está aí no fundo, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao Cristo ama ao que dele é nascido. É isso aí, né? É isso mesmo. Todo aquele que crê é nascido de Deus. O que isso quer dizer? Os arminianos, os que quiseram remonstrar a doutrina da salvação da igreja naquela época, no Sínodo de Dort, eles diziam que os arminianos modernos, eles chegam até um pouquinho mais ainda. Eles dizem que a fé é uma obra humana. Então, quando você chega lá em Efésios, a gente vai ler esse texto, que ele fala que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eles vão dizer assim, a salvação vem de Deus. A salvação é um dom de Deus. Todavia, a fé é uma obra humana. Ela parte do ser humano. Então, o ser humano que tem que crer, o ser humano que tem que responder a Deus, né? Então, essa é uma obra humana. Todavia, como que a gente vai crer em Deus, demonstrar fé nele, se a gente está morto dos nossos delitos e pecados? Se o nosso coração é de pedra, se a gente não consegue ter nem essa perspectiva de Deus, porque Deus, ele é santo sobre todas as coisas, e nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que a gente vai responder a Deus? Mas o próprio apóstolo João, ele diz, todo aquele que crê. Então, se você crê, você nasceu de Deus, e esse nascimento é anterior à sua crença. Você nasce de Deus. Por isso que nem todo mundo é filho de Deus. Já viu aquele ditado, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Mas, teologicamente dizendo, não tem como dizer que você é filho, que todo mundo é filho de Deus. Tem gente que é filho do diabo. Tem gente que não segue a Deus, tem gente que não nasceu de Deus. Jesus Cristo, ele chega em Nicodemos, doutor da fé. Doutor da fé não, doutor da Torá, né? E ele pega e ele fala assim, você precisa nascer de novo, cara. Porque se você não nascer de novo, você vai ser condenado. Ou seja, Nicodemos não tinha nascido de novo. Não tinha ainda um coração de carne. Ele tinha que nascer de novo. Porque para ele crer, ele teria que nascer de Deus. Vou voltar aqui. Próximo texto. Quem pegou o próximo texto? Ju. Pode ler. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sem fé? Pode porventura voltar ao peito materno? Esse foi a crise de Nicodemos, a perplexidade de Nicodemos. Ele não sabia o que fazer. Ele falava assim, Jesus, mas como que eu vou crer? Assim, como que eu vou nascer? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não tem como. Mas Jesus Cristo disse, Nicodemos, você não está entendendo. Você não está entendendo. Porque Nicodemos, ele fala, Jesus até meio que caçoa, né? Ele fala assim, você é doutor da lei e não sabe disso? Porque em Ezequiel estava dizendo, eu vou dar um coração novo, vou dar um novo espírito, e isso vai mudar vocês vão ser lavados, vocês vão ser limpos. O Nicodemos era doutor da fé e não sabia disso. Ele não sabia disso, ele não entendia disso, mas ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode ser salvo, porque para ver o reino de Deus você tem que ser salvo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer de novo, tem que nascer de Deus, tem que ter fé em Cristo Jesus, porque a fé em si, a fé em qualquer coisa pode te levar para o inferno. Você pode ter fé em tanta coisa, em você mesmo, em Buda, Maomé, em coisas, no seu carro,
Mas essa fé em si, ela não salva nada. O que salva é a fé numa pessoa, que é o indivíduo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê em qualquer outra coisa, se você crê até na igreja como forma de sua salvação, fé na igreja, você não vai ser salvo, porque a salvação é em Cristo Jesus, unicamente. O terceiro texto, para a gente finalizar esse ponto. Esse receberam, ele pode ser entendido de várias formas. Todavia, o mais normal do texto é que creram nele. Quem recebeu, quem creu nele, né? Porque o mundo rejeitou, né? O seu povo rejeitou. Então, nem todo mundo que é judeu, às vezes é israelita, né? Nem todo mundo que é judeu, às vezes é salvo, né? Então, os que receberam, que às vezes nem são da família de Judá, eles creram, eles receberam. E por que eles receberam? Ele vai explicar. Deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, os que não nasceram por descendência natural, nem por vontade de carne, nem por vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, primeiro, não é pela vontade sua, não é pela vontade só porque eu me dispus a crer. Você não pode dizer isso, porque é Cristo que move a vontade do ser humano, é Cristo quem ressuscita ele. Você se torna filho de Deus porque você nasce de Deus. É algo límpido, como uma água cristalina. Você nasce de Deus, você se torna filho de Deus, e assim você pode crer e receber o reino de Deus no seu coração. Vamos lá. Terceiro ponto, gente. Só podemos ser atraídos a Cristo se for pela vontade do Pai. Vocês podem abrir no texto aí, ó, João 6, 37, 39, alguém que não leu ainda. João 6, 44. Vamos abrindo aí, que daí eu vou pedindo para vocês abrirem. João 6, 63, 65 e Atos 16, 14. João 6, 37 e 39, alguém abriu? Quer ler? Pode ser. Isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Tudo que o Pai me dá, todo que o Pai me der, virá a mim. Então, o que Jesus Cristo está dizendo? Que primeiro, para a pessoa vir a Cristo e crer em Cristo, ela tem que ser trazida pelo Pai. E isso é algo bem característico que a gente conhece, né? Que é a doutrina da eleição. Deus, ele vê nossa inabilidade e pecaminosidade, e ele vê que nós não podemos chegar a ele por nós mesmos. O que ele faz? Ele nos elege, nos escolhe, né? É uma escolha. Deus nos escolhe para sermos filhos dele. E ele fala: todo que o Pai me der, virá a mim. Então, se você vai a Cristo, é porque Deus te levou, não foi por causa da sua vontade inicial. A gente já discutiu regeneração. Deus regenera você, Deus dá vida a você, para que você possa respondê-lo com essa mensagem positiva. João 6,44, alguém abriu? Jurandir. Ninguém pode vir a mim se eu Pai que me enviou não o trouxer. O que quer dizer isso? Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou, se o Pai que me enviou não atrair, não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Mesma coisa. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não atrair. Tem um debate que eu vi do R.C. Sproul com um doutor também, que era arminiano. Ele fala: não, mas ele atrai. Então é uma persuasão só, é uma persuasão. Então assim, o pecador, ele é apenas atraído por Deus. Deus joga
a isca, daí você tem que fazer. Então, mostra aqui que o ser humano tem essa liberdade de atração. Todavia, quem move o nosso querer e o realizar? É Deus. É Deus. Por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos olhos nós somos cegos, os nossos ouvidos estão tapados, nós somos surdos. E nós não conseguimos responder a verdade, porque nós estamos com a boca tapada também, pelo nosso pecado que não deixa responder. Mas Deus tem que ir lá, no fundo do poço, o ser humano está no fundo do poço e morto. Deus tem que ir lá resgatá-lo com cordas de amor, para que ele possa responder. Então essa atração aí é mais do que apenas puxar uma cordinha, puxando o ser humano. Não, é uma ação total de Deus. João 6,63, alguém abriu? A Isa, vamos lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada proveito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não viam e quem não acreditaria. Prosseguimos, por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus explica porque não pode acontecer isso, que o Pai o possa trazer. Ele fala que o Espírito que dá vida. Então essa obra aí é totalmente do Espírito Santo. A Trindade, ela age na sua salvação. Deus nos escolhe em nossa pecaminosidade. Ele fala assim: ó, o Tidão vai crer. Tidão não, o Igor, né? O Igor vai crer, vai nascer um cara em tal ano, que eu não sei o ano que o Igor nasceu, mas ele vai nascer, vai ser pecador sim, mas eu vou regenerar, eu vou dar vida para ele, para que ele possa crer. E eu creio muito que o Tidão seja salvo nisso. Espero, né? Amém. Eu vou eleger ele. O Pai faz isso. Jesus Cristo dá a vida em nosso favor. Ele morre a nossa morte para que a gente possa ter vida hoje. Então essa ressuscitação, essa justificação é dada por Cristo. E agora a obra do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, transformando nosso coração, entrando na gente, basicamente isso, morando dentro da gente, para que a gente possa proceder de acordo com Deus. E ele fala: o Espírito da vida, a carne não produz nada, a sua vontade não produz nada, só pecado. As palavras são de espírito e de vida, o Espírito da vida. Então as palavras de Cristo são espírito e vida, para todos vocês que creem, para vocês que creem. É por isso que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Depois dessa declaração, muitos dos discípulos de Jesus viram as costas. Não os 12, mas muitas das pessoas que seguiam Jesus, não nominais, né? Viram e vão embora. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram duras demais para eles. A grande questão é: será que essas pessoas foram escolhidas? Será que elas... Cristo tinha morrido por elas mesmas? Será que elas eram crentes mesmo, de todo o seu coração? Ou seguiam a Cristo por satisfazendo os seus desejos da carne? Porque Cristo dava pão, dava peixe, Ele alimentava aquela galera. Só que as palavras de Cristo eram duras demais, né? Não dá para seguir um cara que fala essas coisas. É aí que a gente vê o chamado eficaz. Que somente se Cristo te regenerar, se Deus te regenerar, que você vai responder. Então, se não tem regeneração, não tem como você crer. Se não tem regeneração, é resistível. Agora, se tem regeneração, é impossível você não responder positivamente a Deus. Como diz John Piper no seu livro 5 pontos, ele fala: a graça é irresistível até não poder mais. Esse até não poder mais é quando Deus soberanamente te chama, transforma o seu coração para que você possa crer nele. E o último eu vou ler aqui rapidão, Atos 16:14. Uma das que ouviam, no caso, a pregação dos apóstolos, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender as mensagens de Paulo. É por isso que ninguém pode vir a Deus se o Pai não trouxer. A Jesus, se o Pai não trouxer. A gente só vai crer nessa mensagem, assim como Estevão falou. Lembra quando a gente tinha lido, né? Homens de dura serviço,
resistir ao Espírito Santo. Agora vamos responder esse argumento? Alguém abre em Zacarias 7:12. Zacarias 7:12. Quem abrir já pode ler já. Então, não estava resistindo ao chamado salvífico e soberano do Espírito Santo. Aquele povo lá da pregação de Estevão estavam resistindo à pregação da palavra, coisa que acontece muito hoje, né? Muita gente resiste à pregação da palavra, à pregação dos profetas, e o Zacarias está dizendo, é o próprio Espírito Santo que está falando. Então, quando existe uma pregação da palavra, tanto que na igreja, como em qualquer lugar, que seja da palavra mesmo, o Espírito Santo está falando ali. Todavia, vamos terminar aqui, que eu já estou esgotando meu tempo. Quarto ponto, eu vou ler aqui para economizar tempo, Efésios 2, 8, 9. Se alguém conseguir abrir em Romanos 12, 3. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ele é o autor da fé. O arrependimento é um dom de Deus que não nasce de nós de uma maneira humana. É dado por Deus. A fé é um dom dado por Deus, como a gente já discutiu. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé que Deus concedeu, a fé que Deus repartiu, a fé que Deus é autor. Não a fé humana, que era dada, como o pessoal fala, que é a fé, que é uma faculdade humana. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25, ele está falando a respeito das características de um ministro. Ele vai dizer assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Quem que se arrepende? Somos nós. Todavia, quem concede o arrependimento? O próprio Deus. A obra da graça irresistível e eficaz é dada por Deus. É Deus quem dá essa graça e é Deus que dá as disposições para que o ser humano possa responder essa graça. E Hebreus 12, 2, texto clássico: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Alguns arminianos falam, não, autor é por causa que ele iniciou, né? Então ele só inicia, o ser humano tem que completar. Todavia ele é consumador. Então do início ao fim é pela fé, porque no evangelho é demonstrado a justiça de Deus, uma justiça que é de fé em fé. Isso quer dizer que do início ao fim é Deus que é o autor, né? É Deus quem faz tudo. A ação é totalmente de Deus. Eu não tenho nenhuma participação meritória com isso. O que a gente pode concluir com isso, gente? É que a vontade de Deus vence tudo. A vontade de Deus vence todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada que aconteça ou que deixe de acontecer que não seja da vontade de Deus. Sei que eu posso estar falando coisas que vocês já ouviram, todavia, depois de todos esses textos que a gente viu, de Deus ser soberano na nossa salvação, na nossa justificação, no nosso chamado, no nosso coração, na nossa vida com Cristo, a vontade dele vence tudo, todas as coisas, a nossa vontade, a nossa perversidade. E um texto que vai falar a respeito disso é um texto muito complicado para arminianos e pessoas que desprezam essas doutrinas que nós pregamos com tanto amor, que é Romanos 9. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo ele responde algumas perguntas a respeito
Porque a igreja tinha algumas dúvidas a respeito da salvação dos judeus. Como é que fica? Não é povo de Deus? Como é que fica esse negócio? O apóstolo Paulo responde isso. Todavia, por mais que tenha um assunto, um motivo pelo qual ele escreve isso, ele traz algumas verdades. Ele fala a respeito que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Acho que isso ia ser bem conhecido, né? Mas ele fala, que diremos, pois? Deus é injusto? Se Deus, ele chama você eficazmente, ele chama alguns, chama todos, na verdade, né? Mas escolhe alguns, escolhe alguns e chama alguns eficazmente, irresistivelmente, e outros não, né? A gente tem que assumir isso. Ele é injusto? Ele fala, de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende de quem corre, não depende do desejo ou esforço, mas da misericórdia de Deus. Mas a Escritura diz a Faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, para mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Daí, o apóstolo Paulo, ele pode imaginar alguns problemas, né? Algumas dúvidas que o pessoal vai ter na cabeça. Mas Deus é injusto, né? Então você vai dizer assim, então Deus é injusto? Ou seja, ele já respondeu isso, então ele vai falar, então por que Deus ainda nos culpa? Porque se Deus quer tudo e nada foge da sua vontade, se a vontade de Deus vence tudo, por que Deus ainda quer nos culpar? A resposta é, quem és tu, homem, para questionar-te com Deus? Acaso quem é formado pode dizer o que formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem, aquele quem fabrica o vaso, ele pode ser perguntado, sabatinado pela sua obra? Não, Deus é autor de todas as coisas, e nós temos motivos demais para sermos mandados para o inferno, muitos, e eu não preciso dizer aqui, não preciso fazer uma lista aqui de tudo que a gente faz para que Deus nos mande para o inferno sem problema nenhum. Ele vai continuar sendo justo, porque a justiça dele é perfeita. Mas ele ainda nos ama. Sabe por quê? Como dizia Agostinho de Hipona, a graça de Deus sozinha é totalmente capaz de mover os pecados dos pecadores em direção a Cristo. É capaz de mover pecadores em direção a Cristo. A graça de Deus é totalmente apta para poder te mover do pecado para Cristo, do amor ao pecado para o amor a Cristo. Charles Spurgeon, ele dizia assim, nenhum homem é tão perverso que não possa ser atingido pela graça de Deus. Ele diz isso num sermão dele em Lucas 19, quando ele fala de Zaqueu, que era cobrador de impostos, indisposto para poder seguir a Cristo, e ele sobe na árvore, né? Porque ele era baixinho também, ele queria ver Cristo, mas Cristo fala, hoje eu vou dormir na sua casa, desce daí, Zaqueu. É um chamado pessoal. Cristo te chama pelo nome, Ele te quer hoje, Ele quer você hoje. Se você não crê nele, o amanhã não é uma resposta, hoje é a resposta. Ele te quer agora, nesse momento. A doutrina da graça irresistível, ela vai exaltar a soberania de Deus sobre a nossa salvação e exaltar a obra do Espírito Santo nos nossos corações e em nossa vida. Porque se não fosse a obra do Espírito Santo, junto com a justificação, a morte de Cristo pelos seus eleitos, e também a eleição de Deus para a salvação, nada disso aconteceria. Todos nós estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados e seríamos condenados. Mas Deus nos quis, Deus me quis, Deus te quis. E Ele diz, com amor eterno te amei, e por isso, com benignidade, eu te atraí. Ele nos ama, e por isso que Ele nos ama, que o amor é dado para quem quer estar perto. Deus nos ama porque Ele nos quer perto dEle, Ele te quer perto dEle, por isso que Ele te ama.
Ele não quer ficar longe de você. É por isso que Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade, pelos seus filhos. Ele envia Jesus Cristo para que você e eu não pudéssemos mais ser condenados. E olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, Ele deixa seu Pai, torna-se humano, vive uma vida perfeita, para que eu e você pudéssemos ser filhos do seu Pai. Que coisa maravilhosa e que privilégio, irmãos. Terminando já a aula, que privilégio é poder ser chamado filho de Deus. Que privilégio é ser chamado pelo propósito dEle, pela graça irresistível, pelo chamado eficaz dEle, que não é uma compulsão do Espírito Santo, mas é um convencimento em amor, é uma regeneração. Então, se você tem alguém que às vezes não crê em Cristo na sua família, seus amigos, parente, alguém que você quer que muito crê em Cristo, mas você prega para ela, você ora por ela, mas ela nunca se entregou a Cristo, não desista disso, porque não é a sua pregação que vai mudar alguma coisa, não é pelo fato de você trazer aquela na igreja, para ouvir a pregação do pastor, que vai ser uma coisa melhor, porque é uma ação do Espírito Santo no coração, é uma oração, é uma ação que é soberana, que só Deus pode fazer. Não desista disso, porque um momento vai chegar em que Deus vai tomar essa pessoa e vai tomar o coração dela, vai dar vida para ela, para que ela possa entender, assim como Saulo de Tarso, né? Ele é derrubado e aquele monstro que está dentro dele é domado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele é chamado pela graça irresistível, ele se torna um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários que a gente conhece pela Bíblia. Não desista de orar, pregar para essa pessoa, porque não é uma obra sua, é uma obra de Deus, que é um chamado eficaz e irresistível. Eu vou orar e qualquer coisa vocês podem perguntar, que eu falo para Iá responder, ou para o pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, pelo seu chamado, Deus. Nós sabemos, Senhor, que por mais que nós possamos, Senhor, não querer o seu chamado, a sua vontade, Deus, a sua vontade venceu o nosso ódio a Ti, Deus, a nossa resistência, Deus, a nossa perversidade, Senhor. Obrigado porque a ira de Deus não está mais sobre nós, porque o seu Filho morreu por nós, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, e porque o seu Espírito age em nós para que nós possamos crer, e não importa mais, Senhor, o que aconteça, nós somos Teus, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu, Senhor, o Senhor transformou o nosso coração, que essas pessoas possam entender que nada que elas possam fazer, Senhor, vai mudar a Tua vontade, que nada que o homem possa fazer, por mais perverso que ele seja, vai mudar aquilo que o Senhor já escolheu, já determinou. Senhor, fala conosco, não só agora, mas para todo sempre, a respeito dessa graça maravilhosa, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém, amém.